Olá, jovem! Conquistar a atenção de uma plateia, de um grupo de pessoas e até do recrutador durante o processo seletivo é uma chave fundamental para atingir um objetivo. Você sabia que existe uma estratégia para você contar a sua história e ser bem-sucedido? Existe sim, e ela é baseada em estudos. Ela tem como frutos resultados comprovados. Ela é utilizada em diversas áreas, desde cinema, teatro, marketing, educacional. E nós fizemos uma adaptação para que ela seja aplicável no processo seletivo. Essa estratégia, ela é baseada em estudos. Nós trouxemos lá de um mitólogo chamado Joseph Campbell, que ele, estudando os mitos, percebeu que na história dos heróis existia algo em comum. Existiam alguns ingredientes naquela história que eram comuns nas grandes histórias que eram transmitidas e que passavam para frente. Não tinham sido construídas pensando nisso, mas ele percebeu que existia em comum, escreveu um livro e chamou isso de A Jornada do Herói. Essa jornada do herói, ela é constituída por fases, por etapas. Quando ele fez, ele definiu 17 etapas. São as que estão descritas no livro. Um cineasta chamado Vogler leu o livro dele, estudou sobre ele e disse assim: faz muito sentido. Rapaz, isso aqui pode ser aplicado como criação de roteiro para a produção de programas, de filmes. Ou seja, o que já era feito inconscientemente passou a ser feito com consciência. Quando Campbell estudou, ele estudou sobre o passado, o que tinha sido feito, o que existia em comum. Quando Vogler pegou esse estudo, ele aplicou para frente como nós podemos criar histórias para o cinema, para a TV, para o teatro, para diversos outros canais, usando essa estratégia. E de lá para cá, gente, ela vem sendo usada em diversas áreas, ela vem passando por adaptações, alguns colocam 12 fases, e aqui nós vamos reduzir para 7 fases, para ficar mais simples de você entender e aplicar, que é importante entender e aplicar para obter sucesso, ok? E aí alguém pode perguntar, mas Clédina, por que não ir logo para currículo, para onde eu encontro vaga? Por que perder tempo falando sobre história? Gente, a história é um ponto fundamental para você chegar lá. Sabe ponto A e ponto B e o que liga um ao outro? O que vai lhe tirar de onde você está e levar para o seu desejado é o processo que está no meio. E para que esse processo seja de êxito, nós precisamos, antes de sair, entender de onde você veio, trazer isso claro para a sua cabeça, entender quais são os momentos que foram desenvolvidas algumas competências em você, para que durante o processo você resgate essas memórias e apresente-as de forma assertiva. O processo seletivo, a entrevista, a dinâmica de grupo, o momento onde você vai se apresentar é a hora de você contar uma história. Agora, existem histórias e existem histórias. E se eu lhe disser uma coisa, que o segredo está na forma que você conta. Eu posso contar assim. Na minha infância eu precisei começar a trabalhar desde 7 anos de idade, ia para feira e aí eu tive que trabalhar muito, conseguia nem estudar direito, minhas notas não eram boas. Eu posso contar a minha história olhando por esse lado de coitadinha, de vitimismo. Mas eu posso contar a minha história como eu escolho contar e que é verdade, apenas a gente vai ressignificando as coisas como o seguinte: desde cedo eu tive a oportunidade de começar a ajudar meus pais, de ter aprendizado. Eu fui treinando em cada momento da minha vida para quando chegar no mercado de trabalho já estar preparada. A minha mãe me treinou para entender de lucro. Ela mal sabia ler,
ela tinha sido alfabetizada, mas ela me ensinou, me ajudou a entender o que era lucro, para que no momento que eu fosse trabalhar para mim, eu soubesse o que é meu, o que é da empresa. Gente, eu estou olhando para outra coisa. A história é a mesma, a forma de contar é diferente. Os ingredientes que estão nela são diferentes. Só que para você contar isso, primeiro você vai trabalhar assim. Por isso que no vídeo anterior eu lhes pedi uma atividade, que inclusive, gente, está lá no nosso canal Telegram. Quem não foi pode ir lá e baixar essa atividade, que é uma sequência de perguntas sensibilizadoras para lhe ajudar a recordar de momentos da sua vida, para que você possa relatar e depois nós vamos organizar essas ideias para que na hora que lhe perguntem sobre uma determinada competência, você tenha o que falar sobre ela. Se assim ela estiver desenvolvida em sua vida, porque nós não somos máquinas e nós não estamos com todas as competências desenvolvidas. Tem coisa ainda para a gente trabalhar. Graças a Deus. Por isso, nós vamos começar falando sobre histórias, resgatando as suas memórias, transformando a sua história de vida em uma jornada de herói, para que você conte e conquiste. Gente, eu não estou falando de contar histórias para o selecionador como quem está em uma mesa de bar, sair contando história. Não é isso que o selecionador está esperando não, tá? Que você vai sair contando histórias. Não é assim. Cada história contada tem um objetivo. Nós gostamos de história desde quando éramos crianças. E às vezes se pensa que a história era contada somente para passar tempo. As histórias desde a infância ela têm objetivos. Mas a história não é coisa só que criança gosta. O adulto também gosta de história. O nosso cérebro continua gostando e ele passa a gostar cada vez mais de histórias. Apenas a gente vai se tornando mais seletivo e a gente vai se tornando mais exigente com o passar do tempo. Mas não é uma coisa nova. Lá nas cavernas, o homem da caverna saía para caçar e aí ele passava um tempo afastado de casa, ficava a esposa e os filhos, a sogra. E quando ele voltava, todos se sentavam para escutar. Todos queriam ouvir como foi esse tempo, quais foram as dificuldades, você correu risco? Que inimigos apareceram? Como foi que você lutou? Trouxe o quê? Ingredientes importantíssimos. Mas como eu disse antes, a história não é só entretenimento. E um bom exemplo de um grande contador de histórias que tem resultados comprovados chamou-se Jesus Cristo. Eu sou cristã, mas independente de religião, Jesus Cristo contava histórias e as multidões o seguiam para ouvir. A metodologia de Jesus eram parábolas. O que são parábolas? Histórias. Essas histórias as pessoas escutavam e geravam reflexões. O objetivo de Jesus ao contar histórias era evangelização. Era gerar reflexão, aprendizado e transformação de vida. Isso aconteceu naquela época e hoje, mais de 2000 anos depois, as pessoas ainda escutam e contam as parábolas ditas por Jesus e elas ainda geram hoje reflexão, aprendizado e transformação de vida. Aí você vê o poder de uma história. Se ele simplesmente desse lições de moral, será que ainda estaríamos falando sobre ele? Qual o poder dessa história? O que é essa história? O que esse contar histórias também pode fazer por você? Você deseja aplicar esse método na sua vida? Se comunicar melhor? Contar, narrar fatos e ser ouvido e ter essa atenção das pessoas? Se é isso que você deseja, continue conosco. Gente, o marketing usa essa estratégia todo dia. Nós vemos isso em todos os canais que o marketing está. Nós compramos produtos por causa de histórias. Olha as histórias das margarinas. Até as pessoas costumam dizer, parece família da propaganda de margarina. Olha as histórias que a Coca-Cola conta. Histórias de Natal, de família feliz, de união.
As pessoas compram histórias. As histórias abrem a nossa mente para o que vem depois. E no caso do recrutador, as histórias apresentam a eles, a nós, quando estamos selecionando, as suas competências e as suas fraquezas também, para que a gente possa montar um mapa sobre qual é o profissional que está se apresentando ali. Lógico, se você não fala, não tenho como saber. Gente, deixando muito claro, eu não estou falando em criar uma história, eu estou falando em organizar as suas memórias para apresentar de uma forma atrativa. Por favor, tá certo? Não é criação de histórias, até porque entre uma e outra resposta que você vai dando, não vai existir congruência quando você mente. Então, nós precisamos que seja contada a verdade. Apenas nós vamos usar a verdade no momento certo. Não adianta mentir. No processo seletivo é o que a gente sempre fala. E o selecionador está aguardando ouvir histórias. Uma grande falha que acontece no processo seletivo. Muita gente é eliminada, sabe por quê? Porque na hora que a gente pede a pessoa para se apresentar, ela parece um leitor de currículo. Eu tenho 49 anos, formada em gestão de recursos humanos, pós-graduando em neurociência aplicada à educação e em gestão de pessoas. Tenho 31 anos de... Gente, pelo amor de Deus. Isso é uma narrativa de currículo, não vai chamar atenção. Isso eu já vi no currículo. Eu quero algo mais, um complemento. Eu quero entender o que faltou naquele currículo. Eu quero entender por que você está se candidatando para aquela vaga. É isso que o recrutador está procurando. Então, narrativas de histórias encantadoras, é essa a busca, ok? E não é mesa de bar, onde você sai contando tudo quanto é história longa. A história é baseada em um objetivo. Curta e objetivo da melhor forma possível. Completa quando necessário. Gente, um bom contador de história, ele nos encanta tanto que mesmo que ele não esteja dentro do perfil para aquela vaga, a gente guarda a história dele e se tiver outra vaga que ele tenha perfil, a gente indica. Ou se não tiver outra vaga naquele momento, quando a vaga surge, a gente lembra daquele candidato e resgata aquele currículo. Existem entrevistas que quando termina dali, aquele currículo ele é eliminado. Existem entrevistas que quando a gente termina, ele vai para um banco de reserva. Porque a verdade é que a gente não tem vaga para todo mundo. Nem todo mundo vai ser selecionado naquele momento. E às vezes, por exemplo, eu tenho 2 vagas, eu tenho 200 candidatos e desses 5 são muito bons. Dos 5 eu só vou escolher 2 e 3 vão ficar. Mas às vezes, iguais ao perfil desses 5, iguais ao perfil deles, entre aspas, eu tinha mais 10. E por que esses 10 foram eliminados e não ficaram no banco de reserva? Porque talvez não souberam apresentar competências que talvez tinham. Talvez você ou alguém que você conhece já tenha sido eliminado de um processo seletivo, mesmo tendo perfil, porque não soube expressar suas competências, não soube apresentar dados e fatos de uma forma interessante. Então, saber se apresentar, falar sobre si, sobre suas conquistas, sobre os momentos vividos, sobre suas superações, é fundamental para a sua conquista. Quem é você? Quais são os momentos vividos? Responda a atividade 1, ok? E aí algumas pessoas dizem, Clédina, mas eu não tenho uma história interessante. Eu nunca passei por grandes desafios ou momentos bacanas para contar. Eu quero dizer para você que a gente está falando em jornada do herói e não do super-herói. Nós não estamos buscando pessoas que saibam ficar invisível, atravessar fogo, voar, se transformar em água, homem elástico. Não, nós estamos falando em heróis, pessoas de carne e osso, que têm forças e fraquezas, que têm medo e que mesmo com medo vai, que enfrenta, que supera.
Nós estamos falando de conquistas, de superação, de desenvolvimento. As histórias são narrativas encantadoras por isso, certo? É isso que nós estamos buscando. Apenas nós queremos que você saiba contar isso. Ser um herói. Não precisa ser um super-herói. Porque na vida, gente, a vida funciona como um parque de diversões. Sabe a roda gigante? Quem é que quer entrar em uma roda gigante para ficar parado embaixo? Não faz sentido. A gente também não quer entrar numa roda gigante para ficar parado em cima. Também não faz sentido. O sentido é girar naquela roda gigante. O sentido é começar de baixo, subir, descobrir que falta algo, descer e assim a vida continua. Quando nós éramos crianças, nós estávamos embaixo, nos arrastando e nós fomos aprendendo a levantar até que a gente começou a andar, a correr e a gente ficou no auge. Que alegria estar aqui! Eu já sei andar. Aí a gente percebeu que a gente não conseguia comunicar o que a gente queria para o outro, porque nós não sabíamos falar. Então estávamos aqui e a gente veio em uma queda até o final. Não sei falar, quero me comunicar e não consigo. Aí veio todo um processo para aprender a falar. A gente veio e foi lá para o ápice. Agora eu sei falar. Pronto, agora nada mais me derruba. Estou em cima. Só que a gente pegou um livro que era lido pra gente, a gente percebeu que não sabia ler. Aí a gente vai pro chão novamente. Poxa vida, sei me comunicar, mas eu não sei ler o que está escrito. Aí iniciou um novo processo de aprendizagem até a gente saber ler. E assim é a vida. Andar de bicicleta, leitura, matemática, todas as nossas competências, se apaixonar, se desapaixonar, sofrer de amor. Tudo isso são aprendizados. Entrar no mercado de trabalho, escolher a carreira profissional. Todas as nossas decisões, elas são frutos de desenvolvimento e são ciclos. Esse ciclo é que nós vamos conhecer. Tudo começa em uma vida comum, algo acontece que nos tira da zona de conforto. Existe um percurso que é feito e a gente volta ao estado inicial, só que de uma nova forma. Hoje está se falando muito em novo normal. É isso que a gente já vivia há muito tempo. Aquilo que a gente aprende, se adapta a gente, passa a ser o novo normal. E aí, acostumados a ele, a gente vai vivendo até que algo acontece, que não precisa ser uma pandemia, mas algo na vida acontece, é uma demissão, é uma reprovação, é uma contratação, é um casamento, é uma separação. Algo acontece que nos tira daquela zona de conforto. E aí a gente vai novamente iniciar aquele ciclo. Isso é a vida. E o método, a estratégia que nós vamos falar é entender a contar nesse formato. Eu estava vivendo assim, quando aconteceu isso, contei com... Esses são os ingredientes que nós vamos falar. Exemplo de um momento que o recrutador vai falar com você esperando uma história. Digamos que ele lhe diga, fale-me sobre um momento em que você... Aí ele vai dizer algo, por exemplo, em que você precisou tomar uma decisão e você não sabia se ia dar certo. Ele jogou o pedido dele e ele espera ouvir de você uma narrativa, uma história que fale sobre esse momento. Uma forma de resposta que às vezes eu recebo quando faço essa pergunta. Foi quando eu decidi fazer um curso de informática, mesmo sem ter dinheiro, sem saber como eu ia pagar e sem saber se isso ia ser a solução. Esse foi o momento que eu tive que tomar uma decisão sem saber se daria certo. Aí eu olho para a pessoa, né, e digo assim, dá vontade de dizer assim, e desenvolva. Ou seja, o recrutador vai precisar fazer outras perguntas para que a pessoa desenvolva a linha de raciocínio. Só que a pessoa já está perdida, ela já não sabe mais o que dizer, como ela já começou errado. E para emendar aquilo ali é mais complexo. Se você estrutura antes e você já vai estruturado, você consegue atingir o objetivo
e ele já vai interagir com você buscando outras competências que ele percebeu naquela história que você contou. Então vamos saber quais são as 7 fases, as 7 etapas da nossa jornada do herói para o processo seletivo, para a sua apresentação ou para contar um pedaço de história, ok? As 7 fases são: 1. Mundo comum. Anota aí. A primeira etapa da história é o mundo comum. Todo herói, quando começa a história, seja mito, seja novela, seja cinema, série, todo ele estava na sua vida comum. O Homem-Aranha estava lá caminhando, o Superman, eles estavam em sua vida comum quando o filme começa. Essa é a narrativa. O que eu estava fazendo? Qual era a minha zona de conforto? Certo? Fase 1, contar como eu estava quando aquele fato aconteceu. Etapa 2, fase 2, chama-se o chamado à aventura. Anota aí, fase 2, o chamado à aventura, que quer dizer sair da zona de conforto. Aconteceu a pandemia, aconteceu alguma coisa que lhe tirou da zona de conforto. Aliás, que lhe convidou a sair daquela zona de conforto. Esse é o segundo ingrediente que é fundamental para uma história. Terceiro ingrediente importantíssimo, terceira etapa da jornada do herói na nossa aplicação, na nossa adaptação. O encontro com o mentor. Quem era o mentor? O que é o mentor? É alguém que inspira, que motiva o herói a seguir. É aquele que dá uma luz. O mentor, ele pode ser uma pessoa, ou ele pode ser um livro, ou uma voz interior, ou eu sentir a presença de Deus. Pode ser alguém que já partiu. No meu caso, por exemplo, muitas vezes, ainda hoje, a minha mãe é a minha mentora. Ela não está mais entre nós, mas me vem memórias quando eu peço, quando eu fico sem saída, e eu digo assim, o que a minha mãe me diria agora? Então, um mentor não necessariamente é uma pessoa física com quem o herói se encontrou. Às vezes é uma memória, às vezes é uma imagem, às vezes é um livro que ele lembra e o que estava naquele livro o impulsiona a seguir. Mas toda história de herói, o herói tem um mentor, alguém que o ajuda a seguir. Quarta etapa, quarto ingrediente nessa história da jornada do herói. É a travessia do portal. São os primeiros testes para que de verdade você saia daquela zona de conforto. Nessa etapa existem aliados, existem inimigos. Não obrigatoriamente toda a história que você vai contar no processo seletivo, você vai falar de aliado e de inimigo. Pode ser que seja suprimida, certo? Essa parte. Mas, normalmente, numa história maior, a gente vai lembrar dessas pessoas que nos ajudaram ou nos atrapalharam. E isso pode ser aliados e inimigos internos. Por exemplo, para muita gente, a preguiça é um inimigo gigante. A falta de leitura é um inimigo gigante. Por exemplo, a pessoa pode dizer que percebeu que durante aquele tempo, como fez falta ela ter um nível superior. Foi um inimigo ela não ter seguido nos estudos, certo? Então, nessa fase aí, a gente vai contar sobre essa passagem, saída da zona de conforto. Aí vem a quinta etapa. A quinta etapa é a grande provação. A grande provação, quais foram as dores, quais foram os sofrimentos enfrentados para aquela mudança realmente acontecer na sua vida. Você está ligando isso a competência que foi solicitada. Aqui é a grande dificuldade que foi enfrentada e que foi vencida, certo? Foi vencida, aí a gente chega na sexta etapa, que chama-se a recompensa. Ufa, estava aqui na roda gigante, vou refazer lá as etapas, tá certo? Estava aqui na roda gigante, mundo comum, zona de conforto, tudo maravilhoso. Aí, de repente, acontece algo que me tira da zona de conforto. É aquele convite a sair, é um problema, é algo que acontece que me deixa desnorteada. Eu vou ou não vou? Às vezes a vontade de parar, às vezes a vontade de voltar, às vezes a vontade de seguir. Aí eu encontro um mentor, fase 3.
Aí esse mentor me inspira, me encoraja a seguir, você vai conseguir, ou me dá alguma ferramenta, me ajuda de uma forma com que eu siga na minha caminhada. Seguindo na minha caminhada, eu vou para a fase onde eu percebo os meus testes, inimigos e aliados. Aí eu chego na quinta etapa, que é a grande provação. São o sofrimento, as dores. A gente não consegue mudar de uma hora para outra. Não é assim, eu estava com muita dor de cabeça, tomei analgésico e fiquei bom. Não é assim que funciona, certo? Aí depois que eu passo isso, vem a sexta etapa, que é a recompensa. O que é a recompensa? O que é que eu ganhei após ter passado por essas fases? O que é que eu aprendi após ter passado por essas fases? Qual é a nova versão de mim que agora segue? Passou essa fase 6, descobri qual foi a minha recompensa após toda aquela dor. Gente, às vezes a pessoa conta a história e ela parou na etapa 5, na grande provação. Ela não consegue visualizar uma recompensa. Se ela não sai dessa fase, quebrou todo o encanto da sua narrativa. Eu preciso ir para a recompensa para então chegar na última fase, a última etapa, que é a etapa 7, que é o retorno para casa, lá para minha zona de conforto, certo? O retorno para casa, que nos heróis é a ressurreição, é ele volta com o elixir para curar todo mundo, é a vida nova que passa a ser o novo comum, para que depois, no outro filme, na outra versão, na outra série, ele volte a ter um percurso, outra coisa aconteça e o tire novamente da zona de conforto. 7 etapas para você conquistar o sucesso contando a sua história. Ingredientes. Gente, uma coisa importante. Todas as vezes que você for contar uma história, não necessariamente você precise narrar as 7 fases. Especialmente um processo seletivo, porque eu contei a minha história. Aí ela me fez uma outra pergunta, é como se fosse continuação. Só que eu não preciso, por exemplo, dizer novamente que eu estava lá na minha vida comum. Eu posso já contar um outro problema que surgiu e que desse problema eu tive mentor, ou eu posso não ter o mentor naquele momento, não citar também, e eu já fui para as próximas fases. Então, alguma fase dessa pode ficar oculta, mas é super importante o seguinte: existe algo que acontece, que é a fase 2 e que lhe tira da zona de conforto. Não tem como a gente evoluir sem ter, sabe aquele estalo? Alguma coisa? Aquilo aconteceu. Eu estava na minha vida comum, mesmo que eu não cite, fica subentendido que eu estava na minha vida comum, aconteceu algo. Esse algo aconteceu, teve um mentor para ajudar? Teve, ótimo, cito. Não teve? Relaxa. Pula o mentor. Fase seguinte, quais foram os testes para você sair da zona de conforto? Teve aliado, teve inimigo? Se teve, conta. Se não, pula para a próxima, que é a grande provação. Não tem como tirar a grande provação. Aconteceu o problema, você decidiu ir. O mentor, que pode ser interno, certo? Então tem um mentor que pode ser interno. Vamos repassar o ciclo com as 7 fases. Fase 1, mundo comum, a sua zona de conforto. Nem sempre, quando você for contar a história, você precisa falar no mundo comum. Afinal de contas, em processo seletivo, você está contando pedaços da história. Então, você não precisa ficar repetindo, eu estava na minha vida comum, eu estava na minha vida comum, eu estava na minha vida comum. No entanto, se mudou a sua vida comum, você precisa contar. Vou citar um exemplo. Quando eu conto a história dos meus pais, eu começo dizendo que eles eram de famílias humildes, sem recurso financeiro e sem estudo. E que aquilo era o comum entre eles. Até que eles se casaram, uniram sonhos e decidiram dar uma vida melhor para os filhos. Percebem ali? Falei da vida comum e falei do que aconteceu para tirar da zona de conforto, que foi os filhos. Quando eu estou falando, quando é algo relacionado à minha vida escolar, eu posso falar, eu estava estudando, fazendo o meu ensino fundamental,
quando o meu pai disse que eu já estava preparada para trabalhar, que eu tinha me formado. E eu queria fazer o ensino médio. Olha a minha vida comum como já mudou. Vamos repassar o ciclo com as 7 fases. Fase 1, lá em cima, o mundo comum, a minha zona de conforto. Nem sempre você precisa citar essa etapa numa história, especialmente um processo seletivo. Se você já começou a falar narrativas e a pessoa já entendeu qual era a sua zona de conforto e as histórias estão girando em cima da mesma zona de conforto, você já parte para a fase 2. Não precisa falar do mundo comum, tá certo? A etapa 2, ela vai acontecer em cada narrativa, que tudo começa com algo que acontece que nos tira da zona de conforto. Esse algo pode ser algo bom ou não. Na grande maioria das vezes, nós somos convidados a sair da zona de conforto por algo que nos incomoda. Pode ser, eu estava na minha zona de conforto como solteira quando eu me casei. Olha aí, quando eu me apaixonei, quando os meus filhos nasceram. Eu estava na minha vida de casada, tudo bem, meus filhos nasceram. Meu primeiro filho nasceu. Vamos voltar lá na pergunta que a gente estava simulando, de um recrutador lhe pedindo: fale-me sobre um momento que teve que tomar uma decisão e que não tinha certeza. Vocês lembram que eu tinha contado apenas um fato solto e que ele não fazia sentido? Vamos usar agora a jornada do herói para saber como isso funcionaria. Etapa 1, mundo comum. Eu estava estudando o último ano do ensino médio, tinha feito o curso de datilografia, estava muito feliz porque no ano seguinte eu teria concluído o ensino médio e estaria completando 18 anos, então finalmente eu estaria empregada. Essa era a minha alegria e o meu sonho. Etapa 2, chamado aventura. Um homem entrou na sala e disse o seguinte: eu tenho uma informação importante e uma oportunidade imperdível. Informação importante: a partir de agora, a datilografia não é mais diferencial. Vocês estão cursando crédito e finanças, acredito que a maioria queira trabalhar em banco ou em escritório e para isso precisam aprender a usar computador. Naquele momento meu mundo caiu, porque era como se estivesse derrubando a minha oportunidade de quebrar um ciclo familiar e iniciar uma nova etapa, de poder ajudar os meus pais. E ele foi para o quadro e disse assim: oportunidade imperdível. Sou de um curso de informática e venho apresentar para vocês uma promoção. Ele foi para o quadro e disse: valor das apostilas, valor da taxa de matrícula, valor do curso. E ele foi anotando números gigantes naquele quadro. E cada número que ele anotava ficava mais distante para mim aquele sonho. Aí ele disse: como vocês são estudantes de escola pública, vocês ficaram isentos da taxa de material, da taxa de matrícula e vão pagar somente isso. Aquele valor ainda era gigante. Aí ele disse: vocês são muitos, nós não temos como contribuir com todos, mas nós vamos sortear algumas bolsas de 50% de desconto. Quem for sorteado, aproveite a oportunidade, caso não possa, repasse para alguém para que essa oportunidade não seja perdida. E eu fui uma das sorteadas. Eu ganhei aquela bolsa e olhei para aquele valor que ainda era gigante, disse: o meu pai não tem como pagar, porque ele é assalariado e o que nós ganhamos já é complementando renda, já em busca de algo mais para complementar a renda, porque tinha todas as despesas da casa com financiamento que foram 25 anos pagando, enfim. Tudo que nós tínhamos não daria para pagar aquele curso. Eu pensei em devolver aquela bolsa, mas decidi levar para casa e conversar com a minha mãe. Etapa 3, o mentor. Chegando em casa, eu apresentei aquela bolsa à minha mãe, expliquei a questão da datilografia, computador, disse a ela que eu queria muito fazer aquilo, mas eu sabia que não tinha condições, que o meu pai não tinha como pagar, que mesmo que eu saísse vendendo roupa, que eu fizesse mais coisas, a gente não tinha como pagar. E eu estava me desanimando quando ela olhou para mim e disse: minha filha, você tem razão, nós não temos como pagar desse jeito, mas o que você acha de nós irmos falar com seu tio
para que ele nos ajude emprestando cheque e, se for possível, a gente pagar ele de uma forma mais parcelada. Naquele momento, aquilo foi a luz que eu precisava. Na verdade, nós não costumávamos pedir. Nós preferíamos conquistar com nossas mãos, mas aquilo era algo diferente. Então nós quebramos o nosso orgulho e fomos em busca, eu e minha mãe. E o meu tio não só emprestou o cheque, como ele deu. E ele disse, eu faço questão de pagar esse curso. Ele me presenteou com aquele curso. E aí entramos na fase 4, que é a travessia. E eu já ia passando direto sem dizer para vocês, mas fase 3 foi com a mãe, onde ela deu a orientação e veio a ideia. Fase 4 foi justamente a ida falar com o tio, que tornou-se o aliado, onde o tio fez o pagamento do curso, certo? Então, a etapa 4 foi o falar com o tio e conseguir fazer a matrícula do curso. Esse foi o teste de superação do orgulho, o aliado foi o tio. O que era o inimigo que poderia ter estragado? O orgulho de pedir, mas ele foi colocado dentro do bolso e seguiu. Aí a gente chega na etapa 5, que é a aprovação. Feito a matrícula, começou o grande desafio, porque eu precisava estudar para o curso de computação, curso de informática, que eu nunca tinha visto um computador na minha frente. Eu precisava estudar para a escola, era o último ano do ensino médio e estava bem puxado. Eu precisava ajudar a minha mãe com os meus irmãos pequenos em casa e continuar ajudando meu pai financeiramente, porque nós precisávamos de um complemento de renda. Além disso, eu fui fazer cocada para vender e assim ter o recurso financeiro para pagar o ônibus. Gente, não foi fácil, foi bem desafiante, mas ter decidido fazer esse curso, ter decidido dia a dia aí, foi fundamental. Então, eu cheguei na fase 6, que é a recompensa. Aquele curso me deu a oportunidade não só de ser estudante, como de ser estagiária após uma prova na qual eu passei e de ser contratada ao completar 18 anos. A minha recompensa era gigante, a minha alegria imensa. Agora eu tinha o meu salário e eu podia voltar para casa todos os dias. Entramos aí na fase 7. Agora como uma profissional que tinha seu salário e que poderia contribuir com seus pais. Então nós saímos daquele momento em que tínhamos uma renda e precisávamos vender porta a porta para conseguir algo mais e passamos para o momento onde já tínhamos mais um salário dentro de casa, que era o meu. Você percebe que eu contei a história para vocês agora, eu contei explicando cada etapa. Mas num processo seletivo isso seria bem mais rápido sendo contado diretamente a história. O que eu falei nessa história? Sobre eu decidir algo sem ter certeza. Só que eu fui contar esse fato porque ele veio à minha memória e junto com ele o recrutador já viu outras competências. Ele viu valorização familiar, ele viu garra, então vai se percebendo várias outras coisas. Ele viu também fraquezas, o ponto do orgulho, de não querer dar o braço a torcer, viu que não gosta de depender dos outros. Tudo isso vai ficando ali nas anotações do recrutador, que está ali normalmente com sua canetinha. Tem uns que ficam na memória, tem uns que hoje já usam tablets, que preenchem um sistema, e tem outros que tem uma planilha, tem um papelzinho impresso onde ele vai riscando. Ele vai construindo. Cada história ajuda a construir. Então você é convidado a construir suas histórias, a narrar os seus fatos usando esse método. Lembrando, você não precisa usar todos, mas existe um grande valor quando a gente inclui. E tudo é uma questão de treino, de prática. Você pegar um momento e colocar nesse ciclo, você vai conseguir grandes resultados, mas você precisa praticar. E aí, qual é a sua jornada do herói? Você consegue lembrar de momentos agora, onde você passou por esse ciclo? Você consegue trazer à sua memória ocorrências da sua vida que foram jornadas do herói?
quantas coisas você já passou na sua vida nessa jornada inconsciente? E agora, que tal escrevê-las? O convite agora é para você treinar, usar esse ciclo, a jornada do herói, na sua história e descobrir quantas vezes você já passou por esse ciclo na sua vida. Qual é a atividade? Você pegar aquela lista que você tinha feito de momentos, pegar um momento desses e ir olhando quais ingredientes da jornada do herói estão dentro desse acontecimento. Eu vou colocar lá no nosso canal do Telegram uma atividade com esse roteiro adaptado para o processo seletivo, certo? E você vai poder treinar muito mais. Eu já apliquei esse treinamento em alguns grupos e é sempre maravilhoso ver os resultados. Ver o brilho nos olhos de quem consegue montar a sua história usando a jornada. E ver os resultados posteriores. Pessoas que conseguiram, Clédina, eu fui para um processo seletivo, parecia outra pessoa. Gente, o objetivo não é você automatizar, mas é você perceber que isso acontece. E aí você vai mais livre para o processo. Então é se desarmar, tá certo? O mais importante desse momento hoje é você entender que você vive uma jornada do herói. Que você é um herói, uma heroína, alguém que tem suas vitórias, suas conquistas e pode narrá-las de uma forma muito melhor. Se você trouxer esse inconsciente para o consciente, você vai cativar a atenção. E isso vai ser sucesso. Eu acredito muito nisso por ter depoimentos, resultados, pessoas que já conseguiram. Muitas pessoas que pensavam que não iam conseguir, que pensavam que não tinham a jornada do herói em suas vidas e elas conseguiram. Você também pode ir muito além, reestruturando as suas histórias, ressignificando alguma delas. Agora chegou a hora de você praticar. Se nós estivéssemos dentro de uma sala, agora seria uma hora em que cada um pegaria uma folhinha e iria preencher, construindo uma jornada de herói de um dos momentos de sua vida. Como nós não estamos em sala, não tem problema nenhum. Nós vamos colocar lá no nosso canal do Telegram a atividade que você pode baixar e usar para fazer a sua jornada do herói. Lá tem as orientações para lhe ajudar nesse caminho, nessa trilha. E tem um resumo para você do que nós fizemos. E tem um resumo do que foi falado aqui. Na bio tem um link para ir para o nosso canal do Telegram e lá eu irei postar a atividade. É só você fazer download e depois você preenche. É para você pegar algum momento da sua vida e escrever usando esse roteiro, desses 7 atos, né? O roteiro dessa história. E se você quiser compartilhar, encaminhar para nós, ficaremos muito felizes em saber. Essa atividade pode lhe ajudar em autoestima, em reconhecer suas forças, em reconhecer também fraquezas, em perceber o que você já trilhou, qual foi a sua caminhada, ciclos que já se fecharam e ciclos que estão em andamento. Talvez ao escrever algum momento e colocar na jornada, você perceba que algo você parou no nível ainda da aprovação, que você não consegue visualizar a recompensa. E analisando, refletindo, você pode ter um insight, uma ideia de, poxa vida, aqui depois desse momento a minha recompensa foi esse aprendizado. Eu passei a ser uma nova pessoa a partir daquela dor. Aquela dor mexeu tanto comigo que ela me elevou para um outro patamar. Certo? Olhando para essa história, você vai conseguir encontrar, porque é fundamental encontrar recompensa, né? Precisa ter aprovação, mas é importante ter saído da aprovação para a recompensa, para então começar a nova vida, voltar com esse elixir revigorante, que é o nível 7. Chegamos ao final de mais uma etapa dessa nossa jornada. Hoje falamos sobre histórias e como contá-las com um objetivo específico, usando uma estratégia para atingir o sucesso, captando a atenção e encantando. Essa é a nossa jornada do herói. E se fizer sentido para você, que você possa compartilhar com mais alguém que possa ser beneficiado por esse conteúdo. Te aguardo no próximo, desejando sucesso e
a nossa escalada continua. Até mais, gente!